quando você está ali no pastor, você aparece. Ah, tá vendo? Mas aqui não. Ó. Tá bom. Então, pronto, acabou. Tá tudo certo. Aí está. Muito bom. Vamos conversar um pouquinho sobre Amós, capítulo 5. E eu intitulei a meditação de hoje Justiça em lugar de música. Esse aqui é o título da nossa reflexão. Justiça em lugar de música. E me interessam alguns textos. Eu não vou ler todo o capítulo 5, mas talvez fazer uma breve introdução dizendo que este pequeno livro é um dos profetas menores, Amós, né? Os profetas são divididos em maiores e menores, não por seu grau de importância, mas sim pelo tamanho. Amós capítulo 5. Então, mas sim pelo tamanho do livro, pelo tamanho da produção. É isso que distingue um livro do outro, um profeta maior de um menor. Então, Amós é um dos profetas menores. E se você for ver na Bíblia, que hoje já não estamos mais usando a Bíblia física, né? Estamos usando as eletrônicas, mas eles estão organizados justamente por ordem de tamanho. Nós temos a Salmode ali, com Salmos, Provérbios, Eclesiastes e tal, e depois nós entramos nos profetas, para nós, né? Os profetas. E ali nós temos os profetas maiores, que são livros mais parrudinhos, e depois os menores. Amós é um desses profetas. Mas o ministério dele é muito importante e interessante pela proposta que ele traz. No capítulo 1, nós vemos Amós se apresentando, dizendo quem que ele é, quando que ele profetiza. Isso, para quem estuda, sabe que tem um pouquinho de incongruência ali, fica um pouquinho difícil, porque ele coloca Jeroboão e Uzias. Jeroboão é o rei das tribos do norte, Uzias é a do sul. E é um pouquinho difícil achar a congruência, mas se acha no final do reino de Jeroboão e no início de Uzias, né? Aí que pode achar um pouquinho de congruência ali. Mas não é o assunto de hoje. O interessante do capítulo 1 é o rodeio que ele faz. Ele fica rodeando até chegar em Israel. Ele dá uma volta profetizando contra todos os povos, né? Os da periferia até chegar em Israel. E o foco dele é Israel, as 10 tribos do norte. Lembram que as tribos tinham se separado com a morte de Salomão, então 10 tribos ficam ao norte e 2, na realidade uma e outra que não tem terras, né, ao sul. Então, o capítulo 5, ele começa dizendo: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a grande virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100. E aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Ou seja, o exército será dizimado. Naquela volta, naquele giro que Amós faz profetizando contra todas as nações, uma das nações que ele condena é a de Efraim, uma das tribos, melhor dito, né? E depois ele condena o próprio Israel por ter assassinado o rei de Efraim. Ou seja, Efraim é condenado pelos seus próprios pecados, mas Israel por causa de ter dado morte a Efraim. Então, o que nós vemos? Que Amós é um profeta da justiça, da coisa justa, da coisa certa. O que é justo? Quando a gente busca na Bíblia, né, palavras como amor, como salvação, como justiça, né, nós nos vamos surpreender. A palavra que mais aparece na Escritura é justiça, seguida pela palavra amor. E em terceiro lugar, bem distante, a palavra salvação. Quer dizer que a salvação é menos importante que a justiça? Que o amor está distante da justiça e da salvação? Ou será que a palavra salvação condensa dois conceitos que estão presentes constantemente na Escritura? Deus é um Deus justo. É uma das características de Deus, a justiça dele. Mateus vai dizer: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vai vir sendo acrescentado. Mas a primeira coisa a buscar é o reino de Deus e a sua justiça, a justiça que o reino traz.
E há alguma coisa que não se encaixa nessa questão, porque o povo evangélico tem se transformado no povo da reunião, do culto, do louvor. Se bem que tem um louvor, entre aspas, louvor, né? Uma música pseudo-evangélica, vamos chamar assim, em lugar de louvor, fica melhor, né? Um pior que o outro. Outro dia eu escutei uma heresia na forma de música que uma suposta transmissora cristã estava propondo. Disse, eu quero a minha parte. Disse, eu não vou sair até que o senhor me dê a minha parte. Eu falei, não, eu vim do Uruguai agora, eu estou ouvindo em português, não está alinhado ainda. Eu ergui o volume, coloquei o fone, digo, não, ele não estava falando isso. Não pode estar falando isso. Não, mas aí eu vi muitas vezes até falar, ele está falando mesmo, eu quero a minha parte. Nossa! Tem frases na Bíblia que você não pode usar. Por exemplo, você não pode usar nem só de... Porque você já vem, de pão viverá um homem. É um refrão bíblico. Você não pode. Você usa quando você quer apelar para alguma coisa. Né? Você vai brincar, por exemplo, nem só de pizza vive o homem, né? Senão de todo arroz e feijão que a esposa fizer. Não é? Então, nós podemos brincar assim, porque falamos de uma essencialidade, mas levar a sério, né? Com isso você não pode, porque é um refrão. E assim também, quero a minha parte. É a frase do filho pródigo. Então, é um louvor que não é louvor. É uma musiquinha agradável, com 3 tons, geralmente é uma degradação musical até, né? E volta de novo. Até nisso é ruim, mas o povo evangélico, lamentavelmente, tem se transformado nisso. Numa caricatura do que deveria de ser. E a pregação que deveria de chegar firme, dizendo falta justiça no mundo, não chega. Falta amor no mundo, não chega. E aí se fala de salvação sem falar das outras duas grandes. E Amós vem com esta palavra de lamentação, dizendo que Israel caiu para nunca mais se levantar. Essa é uma profecia dada antes do exílio, né? E esta profecia vai se cumprir. As 10 tribos de Israel até hoje se perderam no exílio e não tem mais. Mesmo que History Channel gaste muitos recursos em mostrar e apelar para muitas coisas que não são, né? Ela gosta de fazer isso, mas as 10 tribos de Israel se perderam e não mais. Não mais voltam. Então, aí a restauração, tá, para encerrar o assunto, para não ficar aí pendente, a restauração vai vir justamente na vinda de Jesus, quando ele escolhe apóstolos segundo as tribos, tal, para uma restauração aí. Mas caiu, nunca mais, e vai ser dizimado, não há quem a levante. O exército que possa ser formado, não sei se vocês repararam, o exército da Ucrânia como é formado, também há na Rússia isto, mas muitos mercenários indo para lá, muitas pessoas que não têm nada a ver com aquilo e se metem pelo dinheiro e formam-se exércitos, unidades, batalhões, não? Que vão lutar, vão dar a vida a troco de dinheiro, não é a troco da terra, não? A troco de dinheiro. Existe isso, sempre existiu, sempre vai existir, né? Mesmo que o conselho seja para não usar exércitos de mercenários, né? Mas é isso que existe. Bom, o exército que possa se levantar, porque havia convocatória, né, de Jeroboão, não vai subsistir. Vão sair 100, vão voltar 10. Vão ser literalmente dizimados. E qual que é o conselho? Nós vemos algumas coisas interessantes ali no versículo 4 ao 6 e depois o 14. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel. Qual que é o conselho? Olha só que lindo o conselho. Buscai-me e vivereis. Buscai-me e vivei. Busque-me. Me procure. Cedo. Vamos. Porém, não busqueis em Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis em Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo, e aí começa, vamos pegar já esse texto. Mas olha, buscai a Deus. Deus diz, buscai-me e vivei. É uma instrução muito simples. Mas como que se busca a Deus? Então, Jeroboão, quando se separa com as tribos, vai para o norte, né? Ele estabelece, né, o seu reino ao norte, brigado com a casa de Davi ao sul, porque havia um pleito aí a respeito de impostos. Roboão queria
por um imposto muito pesado. Então, de início eles queriam paz, mas depois que os impostos iam duplicar, talvez triplicar, aí o povo se separou. Ele se vai, mas ele diz, olha, eu não quero que o povo, indo adorar em Jerusalém, se desvie e volte para a casa de Davi. Então ele estabelece 2 lugares de culto. Olha que bonita, né? Que lindo. Ele pega 2 lugares, ele vai fazer 2 lugares de reunião. Mas isso é sarcasmo, não foi bonito coisa nenhuma, foi ruim, porque ele estabelece 2 bezerros. Ele funda um bezerro para o norte e um bezerro para o sul, distante uns 15, 20 quilômetros de Jerusalém. Por isso que o texto diz, não procurem Gilgal, nem procurem Berseba, não. Se afasta disso. Tá? Deus não está ali, Deus não está no local. Faz pensar na mulher samaritana, né? Mas onde que será, né? Aqui no Monte Ebal? E Jesus é enfático, diz, olha, o monte certo é aquele lá. Você quer ouvir mesmo? O monte certo é aquele lá. Vocês estão tudo errado, né? E aqui também, muitos anos antes dos samaritanos, né? Vamos ver essa questão. Dizendo, olha, não busquem. Deus não está no local físico. Deus não está nos sacerdotes. Deus não está nem sequer no sacrifício que você possa vir fazer. Deus não está. Deus não se encontra lá. Não é assim que se procura a Deus. Amós dá uma lição muito clara. Busque a Deus para viver. Mas como que se busca a Deus se você não pode ir no local? Se o local está profanado. E mesmo que o local não esteja profanado, será que é lá no local que você busca a Deus? Será que é com a palavra profética que você busca a Deus? Não é essa a proposta. Qual que é a razão, né? Buscar ao Senhor e viver. Qual que é a razão para abandonar o lugar? Versículo 6. Para que não irrompa na casa de José como um fogo e a consuma. E não haja em Betel quem o apague. Ou seja, olha, cuidado, você está brincando literalmente com fogo. Isso é sério. Isso é sério. Em pleno século XXI, onde há pessoas que dizem, aqui está a bênção, vem aqui que aqui você vai ser abençoado, aqui que você vai receber, é a oração do fulano que vai mudar sua vida. Isso é mentira. A Bíblia nos diz muito claramente, isso não. Está brincando com fogo. Porque você vai buscando Deus, o que você pode achar talvez seja Deus, mas o fogo consumidor de Deus. Geralmente, quando encontramos fogo na Bíblia, é juízo e castigo. Eu quero o fogo de Deus. Vai derreter, cara. Quero não. Eu quero misericórdia, né? Eu quero misericórdia. Eu quero que Deus tenha compaixão de mim, porque se o fogo vem, né, e me faz pensar em Coríntios, né, quando Paulo diz, alguns serão salvos como que por fogo, porque o fogo é consumidor, é para, né, eliminar a palha. Né? Então, como? Onde você está buscando? Busque a Deus, tem que buscar o Senhor, não é para buscar o local. Não é para buscar o local. E mais aquele local feito com fins políticos. Olha só, estamos falando de antes de Jesus, já havia isso, tá? Locais de adoração construídos com fins políticos, para saciar o povo temporariamente. Então nós temos esse versículo e também o 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis. Você fala muito que Deus está com você, né? Mas tem que buscar Deus. Não o local, não o rito, não o xamã da tribo evangélica. Você tem que buscar Deus, a pessoa de Deus, para viver. A vida vem dele. Por que você vai buscar outra coisa que não é Deus? Não faz sentido. Não tem sentido. Então, busque o bem e não o mal. O que é buscar a Deus? Buscar o bem e não o mal. É uma coisa muito prática. Não é uma coisa etérea. Não é uma coisa muito filosófica, né? Muito lá longe de nós. Jesus mesmo falava, e Paulo também fala a mesma coisa, né? Você está perto do reino, né? Fala lá em Marcos 12. Né? Em Romanos, Paulo vai falar, diz, ele está perto de nós, não está lá longe para a gente trazer. Isso aqui é uma coisa muito prática. Como que você busca Deus? Fazendo o bem. Como que você se achega ao Criador? Fazendo o bem e não o mal. Porque se é uma coisa que todos nós sabemos distinguir, é o bem do mal. Porque se não conseguimos distinguir o bem e o mal, então somos inocentes. Mas uma vez que sabemos distinguir o bem e o mal, e isso aprendemos com muito cedo na nossa idade,
A partir daí podemos escolher o bem antes do que o mal. Quando escolhemos o mal é porque queremos escolher o mal. Não existe pecado sem a intervenção da decisão. Eu vim andando, pequei. Não. Pecado é uma decisão, um erro consciente. É se desviar do propósito, é conhecer o propósito de Deus, né? O que Deus planejou e decidir ir contra. Ir em desfavor daquilo. E o conselho de Amós é muito prático, busque o bem, e não o mal. Então, o 8 ao 9, procurava o que fez o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Jeová, ou Senhor, é o seu nome. Para nós não significa muita coisa, né? Porque nós não temos o hábito de adorar as estrelas, né? Mas para este povo que tinha saído do Egito havia muitos anos atrás e ainda conservavam aquele Deus dentro deles, ainda o adoravam porque o desejaram, o almejaram durante todo o êxodo, e agora, no meio do tempo dos reis, ainda continuam almejando aqueles, diz, olha, você não é para você buscar o Deus da astrologia, é para buscar o Deus dos astros, aquele que os criou, aquele que é maior, aquele último, a causa primeira, é para buscar a Ele. Como que você busca? Muito prático, fazendo bem, não precisa ir muito longe. Então, nós temos essa colocação aí, que parece que não tem nada, mas tem muito a ver com o sincretismo religioso, que somente tem cabida em lugares onde Deus não é o rei. Onde tem cabida o sincretismo religioso? Somente onde Deus não reina, apenas onde Deus é mais um Deus, é mais uma emanação do divino, e não Deus criador. E qual que é a acusação? Versículo 7, qual que é a acusação que Amós levanta para o conselho e a situação que ele coloca? Diz, vós converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Quem que tem outra tradução aí que não seja Almeida, pode ser NVI ou qualquer outra coisa? Versículo 7 de Amós 5. Transformais o juízo em algo amargo. Algo amargo. Alguém tem outra coisa? Ele vem. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Terrível. Terrível, né? Quem que precisa de juízo? Quem que precisa de justiça? O que não pode. Quem que precisa de que alguém lhe faça justiça? É o pobre. É o pobre. É o desvalido. O outro que tem dinheiro, ele pode esperar, ele tem recursos para investir, ele pode ir para cima do outro pobre, passar por cima, ele pode se lixar para as leis, para tudo. Foi assim, é assim e vai ser assim nesse mundo caído. Por isso é tão necessária a presença do reino de Deus em todos os níveis da sociedade. E transforma-se quando o pobre vai e busca e não obtém justiça, o que ele tem? Aquele gosto amargo. Aquela coisa, aquele ranço, e essa amargura, e os terapeutas que depois me ajudam nisso, né? Mas isso pode se tornar uma doença, porque aquilo lá é terrível. Porque o último estágio que ele tinha, não tem mais para onde ir. Mesmo que no Brasil está cheio de recursos, nós sabemos que isso sem dinheiro não serve de nada, só serve para quem tem dinheiro para alongar a injustiça. Nós estamos vendo aí, todos os dias, notícias que tem a ver exatamente com isso. A injustiça que se comete. E com isso não estou falando em contra de nenhuma corte, nenhuma nada. Não. É uma constatação a respeito das coisas. Né? De como tem sido, como é triste observar isso. Quem que precisa? O pobre. No que ele transforma? Num fel, num amargo. Versículo 10. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Novamente, Almeida, né, a tradução de Almeida é muito técnica, muito literal. Né? Parece que ninguém que diz isso de aborrecer, né? Na porta ao que vos repreende. Na porta ficava o juiz, né? Seria o tribunal de hoje. Né? Então, tem muitos que abominam o tribunal porque
se justifica ou se auto-justifica não querendo se apresentar perante a lei. Não se deixa, ele se evade, usa os recursos para se evadir, sabendo que se o juízo pega, vai colocar atrás das grades. E se evade. Evadimos em casa, que nos coloca em ordem. Evadimos na igreja, que nos chama a atenção. Evadimos na empresa, aquele que nos orienta. Evadimos na sociedade, a justiça. Vai se evadindo. Mas isso não eram uma ou duas pessoas que faziam isso. Tinha se institucionalizado. Tinha se tornado parte essencial do próprio Israel. Diz, olha, você aborrece aquele que faz justiça, o juiz, você o aborrece, isso não pode. Tá? Abominais o que fala sinceramente, aquele que te repreende, que te chama. Diz a Escritura também que é mais leal, é melhor a ferida do amigo. É melhor do que o linguajar manso daquele que te adula, que te bajula. Se alguém vem te bajulando, cuidado. Eu tenho um problema com isso. Qualquer um que me elogia, eu já acho que está me bajulando. Tem um problema do outro lado. Mas no outro extremo está aquele que vive de bajulação e que não se aproxima de quem lhe chama atenção. Aí também é um problema. Então esse negócio da justiça não é somente a justiça no nível jurídico, vamos dizer. É a justiça do bairro, é a justiça da casa, é a justiça da igreja, é a justiça, né, do dia a dia, que é justo. Versículo 11. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedra lavradas que tendes edificado. Já, uma casa de pedra, naquele tempo, significava que o cara tinha enriquecido muito a custa do quê? Do pobre, oprimindo o pobre. Nem bebereis do vinho das vidas desejáveis que tendes plantado. Você não vai curtir a vida, não. Deus é justo juiz, você não vai curtir a vida. Você está feliz com o que você fez? Oprimiu o pobre, passou por cima, pisou, acabou com a vida dele? Deus é justo juiz. Você pode brincar, mas está brincando com fogo. A coisa vai acontecer. Mas ele não deixa só na questão de Deus vai. O que ele diz para a sociedade é: arrependa-se, busque a Deus agora. E esse é o conselho para as nossas sociedades hoje. Buscar a Deus, se arrepender. Se não, tivemos trilhado um caminho péssimo. 18 ao 20, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Eu gosto das pessoas, eu gosto, é ironia, né? Para quem não entende isso ainda, né? Aqueles que dizem, eu quero que o Senhor venha, eu quero que aconteça tal coisa que já aconteceu no nosso país, porque aí sim, né, uma mão dura, uma mão forte vai colocar o país em ordem. Você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está pedindo. Você não sabe. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas, não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Cuidado. Eu já preguei aqui que aquela questão Maranata, vem Senhor Jesus, me causava certo problema, né? Se o Senhor vem, tô ruim, tô perdido, né? Eu acho que agora a coisa que mais almejo é a segunda vinda dele. Volta logo, pelo amor de Deus, acaba com isso, deixa eu ir, né? Qualquer coisa assim, né? E longe de ser um espírito suicida, não, é do tipo, olha, quanto mais eu ando, tanto mais eu vejo isto. Essa opressão do pobre, essa injustiça enraizada em todas as sociedades. Toda a sociedade que eu conheço tem isso. Por quê? Porque o mal está onde? No ser humano. Não é uma questão que vamos corrigir com instituições. Corrigimos a partir, e veja bem, preste atenção, a partir das próprias decisões do ser humano. Eu creio em Deus, eu acredito, acabo de falar a respeito do juízo divino, sim, mas como que se muda essa situação? A partir das decisões do próprio ser humano, não escolhendo pessoas injustas, zelando por uma vida mais saudável na sociedade, por melhores e menores impostos, né? Zelando por isso, protestando, né? Indo atrás do mais empobrecido, do mais carente, né? Do mais falido, né? Dizendo, olha,
Eu não posso decidir isso, porque não está certo. Outro dia alguém daqui foi vender um carro, né? E eu comentei que um carro desses está valendo muito dinheiro. Aí a resposta foi, mas eu não posso cobrar isso, porque não é justo, não é certo. E está certo, é por aí que temos que pensar, está muito certo isso. Né? Eu sei que de fora somos engolidos, mas de dentro está certo. E se oprime o justo, se vive dele, se judia, se machuca, qual que é a solução? Voltar a estabelecer a justiça. Essa é a solução. Versículo 21, qual que é a solução proposta? E com isso já estamos indo para o final. Versículo 21, aborreço, diz o Senhor diz, aborreço e desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Não existe em Deus prazer nessa festa solene, né? É pútrida, podre por dentro. Por fora, bela viola e por dentro, pão bolorento. É um pouco a pregação do domingo passado, né? Não existe isso de Deus estar presente ou concordando com uma assembleia solene na qual não está respaldada com a vida. Pedi esses dias para minha mãe umas pregações de uma certa denominação de lá do Uruguai, né, para um colega aqui. Me passa aí algumas, né? Aí começaram a passar e minha mãe me chama no particular e diz, passa desse aqui que esse homem respalda com a sua vida o que prega. Eu gosto desse princípio. E aí depois eu liguei para ela e ele me fala assim, diz, é uma pregação simples e direta, mas é profunda, e ela insistiu, e respalda com a vida o que ele prega. Então, a Assembleia Solene de nada serve, não traz aquilo que nós poderíamos trazer, querer, e o versículo 22, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Isto era uma instrução que havia, né? Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, e aí que vem a solução. Mas Deus é claro ao dizer de que não pode haver este divórcio entre o culto público e a vida de justiça, a busca pela justiça. Não pode ser que a gente diga que ama a Deus e depois se deixe levar por momentos eleitoreiros. Por exemplo, por colocar um exemplo. Não pode ser que aceitemos, né, a canga, né, o jugo, né, de pessoas que servem apenas como cabos eleitorais, por exemplo. Não pode ser que a gente aceite o discurso de quem oprime o pobre, né, de quem não vê a falência do mais desvalido. Não pode ser. Isso é uma questão muito prática. Como se estabelece a justiça? Fazendo coisas boas. Então, busque o bem e não o mal. Odeie o mal e ame o bem, versículo 15. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos Exércitos se compadeça do restante de José. Mas o que eu mais gosto, e com isto eu quero finalizar, né, é o versículo 24. Ele dizendo, afaste o estrépito dos seus cânticos, não ouvirei as suas melodias das suas liras, é um culto vazio, não faz sentido, chega, tchau. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. É isso que Deus quer. O que Deus quer? A justiça. Por isso é que nós temos duas palavras, né? Tanto em espanhol quanto em português. Temos justiça por um lado e retidão pelo outro. Mas quando falamos em justificar, falamos em colocar reta a coisa, em organizar de novo, em voltar a colocar reto. Né? Nós temos a palavra direito. Né? O que fulano estudou? Direito. É para fazer direito, supostamente. Né? Então, como que faz a coisa direita? Tem uma régua, tem um cânone a ser seguido, é para colocar direito. Então, a sociedade está injusta, então nós temos que trazer a justiça de novo. E que é o que Deus quer? Deus quer o culto, Deus quer a louvação, Deus quer o encontro, o isolamento, os ermitões.
né? O afastamento da sociedade, eu vou me afastar, está tudo muito ruim, eu vou me afastar da sociedade, eu vou me trancafiar, nunca mais eu vou, agora é somente via, e agora daria para ser um ermitão do século XXI, né? Somente vou pedir comida pela internet, vou louvar a Deus pela internet, não me encontro com mais ninguém, porque eu estou isolado, o mundo está podre, então eu não vou participar. Não, o que Deus quer é que neste mundo corra a justiça como um rio perene. Olha que ilustração bonita, né? No meio do deserto, o que se espera? Que seja como um ribeiro firme e forte, que haja justiça, que se movimente a coisa com justiça. E isso começa com as nossas decisões. Justiça nos negócios, justiça nas relações, justiça nas notícias, para de transmitir notícia falsa, justiça nas eleições. Eu queria trazer 2 pensamentos de Abraham Lincoln para encerrar. E por que de Lincoln? Abraham Lincoln era conhecido por ser um homem honesto, por dizer sempre a verdade, por procurar a justiça. Era advogado de formação, com muita dificuldade se formou, né? E foi presidente dos Estados Unidos durante a maior guerra desgarradora, né? A Guerra Civil Americana, né? E a implantação do ventre livre. Tudo acontece com ele. Então Lincoln fala 2 coisas que eu queria colocar: a justiça e o papel da mãe juntos. Eu queria fazer uma aplicação para as mães especificamente. Tudo o que sou e sempre desejei ser, o devo ao anjo da minha mãe. Agora, essa fala, além de ser muito bonita, né, que demonstra a dependência que ele tinha da figura da mãe dele, e nós podemos lembrar, e eu estou lembrando nesse momento de algumas mães também, de pessoas que foram terríveis, né, e da falta de algumas mães, né, também, em pessoas que foram terríveis, mas nesta pessoa que foi boa e temerosa, né, me faz pensar no papel da mãe e associá-lo com a justiça, um homem que buscava a justiça. Tudo aquilo que eu sou e eu almejo ser, eu devo à minha mãe. E a última frase diz: a mão que balança o berço é a mesma que comanda uma nação. Então, por mais revoluções que tenhamos, por mais mudanças nos pensamentos, por mais que vamos e voltamos, a maternidade, ela joga um papel importantíssimo, essencial na formação de nações mais sadias. Não é à toa que a igreja é feminina, é a noiva de Cristo, né? Ela que é a que dá a luz, ela que traz as coisas. Não a instituição igreja, a vida igreja, a vida povo de Deus, a vida de cada um de nós, aliada com a justiça de Deus. Isso nas pequenas decisões, no dia a dia, né? Não requer muita coisa, muito grande. Muito bom, vamos orar e encerrar por hoje. Obrigado, Senhor, por podermos estar juntos e falar em liberdade a respeito das tuas coisas e, em especial, esses assuntos tão importantes, essenciais para a vida do ser cristão. Que nós, como pessoas do reino, consigamos, Deus, motivar-nos pela justiça, entendendo sempre isso, que o teu coração está voltado para colocar esta criação em ordem, esta criação em justiça. No nome de Jesus. Amém. Amém.